Que a criação do Estado de Israel não foi aceita pelos árabes, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é sobre a crise do Canal de Suez causada por Israel e pela guerra vencida em apenas 6 dias. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal História e Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história da crise do Canal de Suez e da Guerra dos 6 Dias. E antes de irmos para o vídeo, tem um recadinho importante para você. Você já pensou em se tornar um membro aqui do canal? Veja bem, tornando-se membro aqui do canal, você ajuda na produção de vídeos e ganha vídeos exclusivos como esse do roubo da Mona Lisa. São vídeos semanais que só quem é membro aqui do canal tem acesso. Não perde tempo não, tá com dinheiro sobrando e quer ajudar o canal? Torne-se um membro, é menos do que o preço de uma paçoca. Outra coisa que você pode me seguir lá no Instagram, porque tem vídeo curto todo dia e tem os bastidores nos stories e também a minha rotina como professor. Além disso, você pode seguir lá na Rede das Dancinhas, porque também tem vídeo todo dia. Tô deixando os links aqui na descrição. Dito isso, bora pro vídeo. No primeiro episódio de História das Guerras, vimos a formação do Estado de Israel, processo que vinha desde o final do século XIX com o movimento sionista, e se concretizou no pós-Segunda Guerra Mundial, graças aos esforços da recém-formada ONU. Vimos também que logo após o Estado de Israel ser formado, os países árabes se uniram contra Israel, o que levou à Guerra de Independência de Israel, que foi vencida por eles e deu ao país sionista mais territórios do que os que haviam sido estabelecidos pela ONU. Os anos foram passando e, apesar dos armistícios, a convivência entre Israel e os Estados Árabes estava longe de ser pacífica. A derrota teve graves consequências políticas no mundo árabe. Golpes militares derrubaram os reinos da Síria e do Egito, marcando a ascensão de regimes militares nacionalistas. O mais famoso deles seria o do coronel Gamal Abdel Nasser, que em pouco tempo chamaria para si a bandeira do pan-arabismo. Essa bandeira originou-se no processo de enfraquecimento do Império Otomano no século XIX e ganhou impulso com a ascensão dos jovens turcos e tomou forma em oposição aos Estados Árabes formados na sua esteira. Com a formação de Israel, o pan-arabismo centrou-se na luta pela expulsão dos sionistas da Palestina. A tentativa de Nasser de criar um embrião desse estado fracassou em 1961. Ele queria unir a Síria e o Egito na República Árabe Unida. Empenhados em empurrar os judeus para o mar, os árabes tentaram construir um cerco ao nascente Estado judaico através de um boicote econômico total. Assim, o comércio entre Israel e o mundo árabe foi proibido e qualquer governo que estabelecesse laços comerciais com Israel seria excluído do comércio com as nações árabes. Para os governantes de Israel, uma nova guerra contra os países árabes era questão de tempo. Ao mesmo tempo, o governo de Israel apostava no bom relacionamento de seu país com os Estados Unidos, inclusive para obter armas dos estadunidenses. Sob a presidência de Dwight Eisenhower, a Casa Branca acreditava que Israel deveria fazer concessões para buscar a paz com os países árabes. Washington queria evitar a polarização com os soviéticos na região, já que Moscou estava apoiando e armando os novos regimes árabes. Se os Estados Unidos não queriam ajudar, França e Inglaterra estavam logo ali, só na moita esperando uma oportunidade para reaver as suas ex-colônias. E foi aí que Israel encontrou fortes aliados para seus planos. A França pretendia atacar o Egito pelo apoio aos guerrilheiros na Frente de Libertação Nacional da Argélia, àquela altura ainda uma colônia francesa. Para contrabalancear o armamento dos egípcios pelos soviéticos, o governo francês forneceu 72 aviões e 200 tanques, fazendo o equilíbrio militar pender novamente para o lado de Israel. Assim, do ponto de vista militar, o Egito não representava mais ameaça à segurança de Israel. A galera começou a se armar, cada um buscando uma desculpa para começar o conflito. Até que em 26 de julho de 1956, Nasser anunciou a nacionalização do Canal de Suez. Pronto, era o motivo que eles estavam procurando. A nacionalização atingia diretamente a França e a Grã-Bretanha, que eram as principais acionistas da Companhia do Canal. Aí já viu, né? Paris e Londres começaram a discutir uma operação conjunta contra Nasser, embora o governo britânico quisesse manter Israel fora da questão. Em outubro, os representantes da França, Inglaterra e Israel se encontraram. Os governos dos 3 países concordaram em realizar uma ação militar comum para retomar o controle do Canal de Suez do Egito. De lambuja, os israelenses conseguiram um acordo para a construção de um reator nuclear e o fornecimento de urânio enriquecido, conforme revelado em 1995 nas memórias de Shimon Peres, ex-primeiro-ministro de Israel. A campanha foi lançada em 29 de outubro. E vale lembrar que essa crise no Canal de Suez apareceu na segunda temporada de The Crown, num dos melhores episódios.
Vocês por acaso assistem essa série? Tá para lançar a última temporada e eu não perco por nada e vai ter conteúdo aqui também no canal. Mas enfim, voltando ao assunto do vídeo. As forças aéreas britânicas e francesas bombardearam os campos de aviações egípcios. Em poucos dias, as tropas israelenses avançaram no Sinai, empurrando os egípcios para a margem esquerda do Canal de Suez. Mas a vitória conseguida no campo militar sofreu um duro revés na arena diplomática. Os Estados Unidos e a União Soviética pressionaram duramente Israel para se retirar de imediato da faixa de Gaza e do Sinai. O governo soviético chegou a ameaçar atacar os israelenses. A Casa Branca também meteu um fecho na França e na Inglaterra e levou o assunto para o Conselho de Segurança da ONU. Além disso, a Casa Branca ameaçou cortar ajuda a Israel e expulsar o país da ONU. Depois do fecho, Israel botou o rabinho entre as pernas e em 9 de novembro se retirou do Sinai e da faixa de Gaza. Bons tempos esses quando a ONU servia para alguma coisa. Aliás, saudades. Do ponto de vista militar, Israel conseguiu seus objetivos na campanha do Sinai, mas a vitória militar não se traduziu em conquistas políticas. Israel não conseguiu derrubar o regime nasserista, expandir seus territórios ou estabelecer uma nova ordem política no Oriente Médio. Depois disso, o prestígio de Nasser cresceu enormemente e ele despontou como uma grande liderança árabe capaz de enfrentar Israel. Em consequência, o discurso pan-arabismo ganhou força. A campanha também foi desastrosa para o sionismo, que se viu associado aos interesses do decadente imperialismo anglo-francês no mundo árabe. Por fim, a campanha do Sinai foi o último suspiro da França e da Grã-Bretanha como grandes potências mundiais. Doravante, elas não se moveriam mais com tanta liberdade no cenário político internacional. Mas os dias de paz no mundo árabe israelense estavam contados. Tempos depois, esse mundo seria abalado e impactado durante uma campanha relâmpago de 6 dias. Israel e os Estados Árabes viveram quase 11 anos de escaramuças, mas sem recorrerem à guerra. Diplomaticamente, entretanto, a beligerância era total. Na Conferência do Cairo de 1964, a Liga Árabe declarou pela primeira vez que seu objetivo final era a destruição do Estado de Israel. Estabeleceu-se também a criação da Organização para a Libertação da Palestina. A OLP tinha um braço militar, o Exército da Libertação da Palestina, cujas unidades estavam sob o comando de vários países árabes. A exceção era a Organização Guerrilheira Palestina Al-Fatah, que existia desde 1958 e incorporou-se à OLP, mas eles agiam de maneira independente. A Fatah buscava utilizar os países árabes como base para suas operações militares contra Israel, mas o Egito e a Jordânia, para evitar represálias israelenses, impediam ações guerrilheiras partindo da faixa de Gaza, do Sinai e do território jordaniano. Apenas a Síria, governada desde 1961 por um governo nacionalista e pró-soviético, dava cobertura às ações da Fatah. Em abril de 1967, Israel, que já vinha ameaçando atacar a Síria pelo apoio aos guerrilheiros palestinos, abateu 6 MiG-21 sírios nos céus de Damasco. Um incidente que teve início numa zona desmilitarizada perto do Mar da Galileia. Pressionado pelos sírios e pelos jordanianos, Nasser, que não planejava a guerra contra Israel, teve de tomar atitudes para preservar sua liderança no mundo árabe. Assim, em maio, ele acionou a engrenagem que daria início à catástrofe árabe. Ele enviou grande quantidade de tropas para o deserto do Sinai e exigiu a retirada da Força de Emergência da ONU, que desde o fim da guerra de 1957 policiava o local. Mais grave, o governo egípcio enviou barcos armados para fechar o Estreito de Tirã à navegação israelense. Em 5 de junho de 1967, depois de receber luz verde da Casa Branca, o governo israelense desencadeou uma blitzkrieg contra o Egito. Era o início da Guerra dos 6 Dias. Naquela manhã, em apenas 2 horas, aviões da Força Aérea Israelense destruíram no solo quase todos os aviões de combate egípcios. Mais precisamente, 309 dos 340. Quando aviões sírios e jordanianos atacaram alvos dentro de Israel, a Força Aérea Israelense também destroçou a quase totalidade das forças aéreas daqueles países. Ao todo, cerca de 400 aviões árabes foram destruídos no primeiro dia de combate. No segundo dia, as forças israelenses cruzaram a fronteira norte do Sinai. Em 7 de junho, paraquedistas israelenses conquistaram a cidade velha de Jerusalém, até então sob controle dos jordanianos. Em 8 de junho, chegaram a Rumani, perto do Canal de Suez. Quando iniciaram a ofensiva, os israelenses não tinham planos de capturar a Cisjordânia.
Também em relação à Síria, não houve planejamento prévio, e a ocupação das colinas de Golã se deu durante o curso do conflito. Em 9 de junho, Israel ocupou as colinas de Golã. No final da Guerra Relâmpago, Israel estava amplamente vitorioso, ocupando Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental, as colinas de Golã e a Península do Sinai. O conflito custou a vida de 980 soldados israelenses e deixou 4.520 deles feridos. E o país perdeu 40 aviões e 394 tanques. Do lado árabe, morreram 4.300 soldados e 6.120 ficaram feridos. Egito, Jordânia e Síria perderam 444 aviões e 965 tanques. A Guerra dos 6 Dias foi um conflito que nenhuma das partes desejava, e que, ao contrário do que possa parecer, careceu de planejamento político e estratégico por parte de Israel. Embora muitos analistas árabes acreditassem que o conflito fosse deliberadamente provocado pelos israelenses para expandir seu território. Em 19 de junho, o gabinete israelense reuniu-se e decidiu propor um acordo de paz com o Egito e a Síria, retirando suas tropas das áreas ocupadas, desde que fossem garantidas a liberdade de navegação no Estreito de Tirã e no Canal de Suez. Em relação à Cisjordânia, que na época tinha uma população de 1,2 milhão de palestinos, o gabinete ficou dividido entre a opção de dar autonomia aos palestinos, mas manter o território sob controle israelense, ou devolver parte dele à Jordânia. Mas a conferência de cúpula árabe que aconteceu em 28 de agosto no Sudão foi um banho de água fria em qualquer tentativa de conciliação. Eles aprovaram a resolução dos 3 nãos. Não ao reconhecimento de Israel, não à negociação e não à paz. O resultado da conferência enterrou por muito tempo a possibilidade de trocar terra por paz e fez Israel fechar-se atrás das linhas conquistadas na Guerra do Deserto. Em novembro de 1967, o Conselho de Segurança da ONU votou a Resolução 242, que pedia a retirada das forças armadas israelenses dos territórios ocupados. Porém, Israel saiu ganhando com o texto, na medida em que ele não mencionava a saída de todos os territórios conquistados, mas mencionava apenas de territórios. Assim, os caras se aproveitaram. A cegueira política dos líderes árabes, no entanto, contribuiu para que os expansionistas defensores do Grande Israel ganhassem força. Assim, Jerusalém Leste foi anexada ainda em 1967, bem como as colinas de Golã em 1981. A Cisjordânia e a faixa de Gaza permaneceram ocupadas e receberam vários assentamentos judaicos, numa anexação de fato dos territórios palestinos, que para alguns historiadores transformou a Palestina numa colônia de Israel. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado dele. E aí, será que essa playlist da história das guerras pega? Querem a parte 3 sobre a guerra de Yom Kippur, que também envolve Israel e os árabes? Comenta aqui, lança o vídeo sobre a guerra de Yom Kippur, professor, que eu já vou fazendo para a próxima semana. Fechou? Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!